Muito bom dia a todos e a todas. Meu nome é Sérgio Victor. Nós vamos dar início aos trabalhos da mesa, que agora é de número 20, mesa redonda de número 20, cujo título é Transportes e Logística. Eu tenho a honra e a satisfação de apresentar diversos especialistas no tema, a começar pelo Dr. Eduardo Nery Machado Filho, diretor-geral da ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Dr. Gustavo Saboia, estou apresentando em ordem alfabética, tá? Dr. Gustavo Saboia, secretário-geral do Senado Federal do Brasil. A professora Paula Vaz Freire ainda não chegou, diretora da Faculdade da Universidade de Lisboa. Dr. Rafael Vitali, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Dr. Rui Silva, engenheiro e especialista em transportes de passageiros. Dr. Silvio Pinheiro, advogado e ex-secretário de Urbanismo de Salvador, Brasil. Dr. Tiago Pereira, diretor da ANAC. E meu querido, direto amigo, presidente da Confederação Nacional dos Transportes do Brasil, Dr. Vander Costa, aqui do meu lado. Se não houver objeção, eu começo por esta mesma ordem. E dizendo que a ideia da nossa mesa redonda é fazer algo com certo dinamismo, portanto, cada um pode fazer uma apresentação de uns 10 minutos e depois podem fazer perguntas uns aos outros, a plateia também. E espero que seja proveitosa amanhã. Agradeço a presença de todos e passo a palavra, então, de pronto, ao Dr. Eduardo Nery Machado Filho, diretor-geral da ANTAQ. Bom, primeiro, bom dia a todos. Agradecer aqui o FIB e IDP pelo convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando experiências aqui nessa mesa importante, tratando sobre a regulação dos transportes. Sou Eduardo Nery, sou diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. A ANTAQ é responsável pela fiscalização, pela supervisão e pela regulação do setor de transporte aquaviário e também de infraestrutura portuária. Nossa área de atuação, ela abrange desde todas as formas de navegação, navegação de longo curso, apoio marítimo, apoio portuário, cabotagem, navegação interior e também toda a infraestrutura portuária, né? Isso significa que nós somos responsáveis pela nossa atuação abrange os nossos mais de 203 terminais de uso privados, 44 estações de transbordo de carga, 4 terminais de turismo e 36 portos, chamados portos organizados, que são os portos públicos nacionais. É um desafio bastante grande, somos divididos em 14 unidades regionais, 14 postos avançados e temos um pouco mais de 350 servidores. É um quadro enxuto, né, para o tamanho do desafio regulatório de fiscalização que nós temos. Fizemos 20 anos agora há pouco tempo, fomos criados pela Lei 10.233, juntamente com a NTT, também o DENIT, e agora fizemos 20 anos, e que eu posso dizer que a ANTAQ tem atingido um nível de maturidade, tanto institucional, de regulação, que a coloca ali nos mais altos níveis, eu considero, de regulação, em termos de responsividade, em termos de uma atuação que a gente vem buscando cada vez mais atuar onde existem falhas de mercado, assimetrias, isso tem pautado as nossas ações. Nós, dentre outras funções, nós também temos a responsabilidade de reunir os dados estatísticos do setor. Então, é um serviço de excelência, de acurácia, que ele é uma referência internacional, inclusive, que é o chamado nosso anuário estatístico. Nós consolidamos, reunimos todas as informações de movimentação de carga de todos os terminais privados e públicos e disponibilizamos isso em forma de painel e de dados consolidados ao setor. Então, isso é feito de maneira tempestiva. Agora, no ano de 2021, nós tivemos uma movimentação recorde, 1.210 bilhões de toneladas foram movimentadas nos portos brasileiros, e isso correspondeu a um recorde de uma variação, né, de 4,8% em relação a 2020, o que foi um recorde histórico, e já sobre uma movimentação do ano anterior, que também havia sido uma movimentação recorde, ou seja, no período da pandemia, os portos brasileiros, eles
conseguiram ali atender o aumento de demanda de cargas ocorrido durante a pandemia, principalmente ali questões envolvidas ali, o aumento do e-commerce. Isso os nossos postos eles conseguiram ali atender às necessidades da sociedade. E inclusive temos um memorando de entendimento, um acordo de cooperação com a autoridade portuária dos portos portugueses, justamente para compartilhar essa nossa experiência de levar para a autoridade portuguesa esse nosso expertise nesse tratamento de dados estatísticos. Atualmente a agência ela se pauta principalmente em 4 pilares na nossa atuação: a atuação da qualidade do serviço prestado ao usuário. E aqui uma observação interessante que se faz, né? O usuário do serviço de portuários, eu diria que é um usuário um pouco mais... O conceito de usuário ele é um pouco mais difícil de ser definido e identificado, né? Falando aqui o Julião, aqui, nosso presidente do Brasil Export, o Dr. Benjamin Galotti, que militam aqui muito na área, sabem disso. É diferente do que no transporte de serviço aeroportuário, no transporte de rodovia, que o usuário ali quem está pagando o pedágio, a tarifa, é muito facilmente identificado. Na relação portuária, ela é muito mais complexa, né? Então, o usuário, uma hora, pode ser o próprio terminal, que é um usuário do serviço prestado pelo armador, outra hora é o armador, que é o usuário do serviço prestado pelo terminal, outra hora é o embarcador, ou o importador, ou exportador, que é o usuário daquele serviço que está sendo prestado pelo terminal e pelo armador. Ou seja, é uma situação bem mais complexa e que exige mais um esforço regulatório mais refinado. Mas nesse ponto, eu diria um marco aqui recente nas normas editadas pela ANTAC, eu me referiria à RN 18, que foi uma norma que veio para tornar mais claro ali os deveres e direitos dos usuários. Foi uma norma bastante festejada pelo setor, porque a partir dali, principalmente ali importadores, embarcadores, os exportadores conseguiram ali pleitear melhor, entender melhor até onde eles poderiam recorrer à agência. Isso é um outro desafio, né? Você tem um setor que é muito organizado em determinados segmentos, por exemplo, terminais, armadores, eles conseguem se organizar em associações e conseguem trazer de modo legítimo e importante, né, pleitos para a ANTAC, que muitas vezes esses usuários, importadores e exportadores, eles não têm o mesmo poder, são entes mais pulverizados, são atores mais pulverizados e às vezes eles têm um pouco mais de dificuldade de chegar à agência e fazer com que nós exercitamos ali, acho que a nossa principal função, né, que é de ouvir. Acho que a regulação é isso, é de ouvir o setor, de ouvir as dores de cada um daqueles atores e tentar trazer isso na forma de uma regulação que pacifique ali os entendimentos. E nesse ponto, acho que merece aqui também destaque o advento também da análise de impacto regulatório. Isso considero uma importante inovação. Claro que tem muita gente, às vezes, na agência e é natural, né, que é trabalhoso, muitas vezes, fazer uma análise de impacto regulatório, mas eu considero essencial para o processo de desenvolvimento, de maturação das nossas regulações. E, ao mesmo tempo, que também, dentro dessa perspectiva de se ouvir o setor, todo o processo de audiências públicas e de contribuições públicas são, de fato, essenciais. Nós sempre comentamos que não tem uma norma nossa que não saia diferente depois do processo de audiência pública e de contribuições públicas. Então, assim, essa interlocução com o setor é essencial e é a nossa mola mestre aí da nossa atuação. Eu diria também, dentre os outros pilares, eu falei aqui da qualidade do serviço prestado ao usuário, temos também o pilar do desenvolvimento, que é que se baseia em trazer maior eficiência e produtividade ao setor. Nesse aspecto, a agência é responsável pela condução dos processos licitatórios. Nós não somos poder concedente, mas nós, é o Ministério da Infraestrutura, mas nós conduzimos todo o processo licitatório, realizamos as audiências públicas, consolidamos as contribuições públicas também nos processos de arrendamento portuário, de concessão portuária. E agora, só nos últimos 2 anos, nós realizamos 21 processos de arrendamentos portuários e cujos investimentos devem somar mais de 4 bilhões. Quer dizer, isso são ações importantíssimas para trazer desenvolvimento, eficiência e produtividade ao setor. E agora, recentemente, o mês passado, não tem nem um mês, realizamos a primeira licitação
da concessão de um porto público. O porto no caso, a Codesa, o porto de Vitória do Barra do Riacho. Não sei se é familiar aqui para a maioria, mas um porto, até então, os arrendamentos eram feitos leilões de arrendamentos portuários. Você estava leiloando uma área dentro do porto que tinha uma determinada vocação estabelecida no plano de desenvolvimento e zoneamento. Então, você leiloava um terminal de container, uma área que dentro do porto ela era destinada à movimentação de container. Dessa vez, não. O que mudou foi que está sendo feita a concessão do porto inteiro, ou seja, o porto, aquele serviço que era prestado pela autoridade portuária, pela administração portuária, companhia Docas, ele vai passar a ser prestado por um concessionário que vai ter liberdade para negociar essas áreas que vão ser exploradas, claro que seguindo um plano de desenvolvimento e o PDZ, que já é aprovado pelo poder público, pelo poder concedente, mas ele vai ter que seguir aquelas regras, aquelas diretrizes, mas ele vai ter liberdade. Isso tudo se justifica por quê, né? Que a gente estaria saindo para quem, né, do sistema landlord tradicional para um landlord privado. Isso porque uma série de dificuldades, a começar pelo nosso Estado brasileiro, que não tem mais capacidade de realizar investimentos para trazer o desenvolvimento, produtividade que os nossos portos precisam, e também pelo fato da nossa dificuldade de gestão. Primeiro, né, temos um histórico infeliz de indicações meramente políticas, de pessoas que não têm o perfil desejado, necessário para conduzir uma autoridade portuária, diferentemente do que ocorre nos principais portos aqui de referência, né? Quando você vai a Rotterdam, os portos aqui portugueses, que você vê que tem o mesmo CEO, assim, independente de mudar a gestão do município, né? Você tem um padrão de governança. Isso não acontecia nos nossos portos, isso era muito ruim para a governança das companhias docas. Além disso, a nossa legislação, obviamente, amarrada também, traz uma série de consequências. Às vezes, quando a autoridade portuária, por exemplo, o caso de Santos agora, ela está com 1 bilhão, sempre deu prejuízo, agora está com 1 bilhão em caixa. Só que esse 1 bilhão, você pode pensar, pô, que bom, mas é ruim, porque, na verdade, deveria estar sendo investido esse 1 bilhão em obras de aprofundamento do canal de acesso aquaviário, para permitir que os navios possam atracar com a sua plena capacidade, melhorar os acessos terrestres para você aumentar a produtividade e eficiência do porto, mas isso não consegue ser feito. Mesmo as dragagens de manutenção, isso muitas vezes não conseguem ser feito, isso traz ineficiência para o porto. Um outro ponto aqui que também queria, já caminhando para o final aqui para não me alongar demais, mas também os pilares aqui da segurança jurídica, estabilidade regulatória. Isso é fundamental para que a gente tenha um ambiente seguro de negócios. E nesse ponto, acho que um desafio que foi feito, né, acho que isso foi tratado na primeira palestra, que inclusive os ministros do TCU, o ministro Bruno Dantas comentou, a ministra Anastasia, se não me engano, é a questão da necessidade de uma atuação integrada entre os diversos atores. Então, assim, tem felicidade que sim, né? Estamos aqui com as agências da infraestrutura, a NTT e a ANAC aqui, o Tiago aqui, né, e o Rafael, que vão falar na sequência. A necessidade da gente atuar de forma integrada entre as agências, isso vem sendo feito, um esforço, inclusive com o CAD, assinamos um memorando de entendimento recentemente. Tem situações que envolvem um porto público, para os senhores terem uma ideia, no Brasil, quando você tem um porto delegado, por exemplo, o porto de Itaqui, só a título de exemplo, no Maranhão, importantíssimo porto, movimentação de grãos, um porto, um grande porto nacional. Ali em Itaqui, como um porto delegado, ele atrai também a competência do Tribunal de Contas do Estado. Então, assim, um determinado ali usuário, operador, quem quer que seja, que se sentir de alguma maneira prejudicado, ele vai poder primeiro pode recorrer à ANTAC, trazer uma denúncia à ANTAC. Se teve a resposta que ele queria, ele pode tentar ir no Tribunal de Contas do Estado. Se por acaso no Tribunal de Contas do Estado ele não tiver a resposta que ele quer, ele pode também recorrer ao Tribunal de Contas da União. Se envolver uma questão concorrencial, ele pode ir ao CAD. A depender disso, ele ainda pode ir na Justiça, no Ministério Público Estadual ou Federal, e ele ainda pode escolher se ele vai na Justiça Federal ou Estadual para tentar ainda... E ainda tem a SEAI também, do Ministério da Economia, que quando tem questões concorrenciais também, ela, por vezes, hoje em dia tem um mecanismo que ela é instada a se manifestar. Então, muitas vezes, ele só precisa de um parecer
favorável a ele, no meio de todo esse imbróglio, para ir na justiça e conseguir uma decisão favorável a ele. Isso é uma situação que eu acho que o Estado tem que evoluir, porque não há segurança jurídica e estabilidade regulatória que resista a um cenário desses. E, por fim, em relação à sustentabilidade, que é um outro pilar importante que nós temos também, temos uma série de ações ali voltadas, temos um índice de desenvolvimento ambiental. A partir desse índice, composto por mais de 18 indicadores, nós realizamos inclusive, premiações, né? Ao final do ano tem um prêmio ANTAC, que a gente procura premiar aqueles terminais que mais se destacaram em termos de sustentabilidade. Eu acho curioso isso, que a gente também, junto com esse prêmio, a gente incluiu também um prêmio de conformidade regulatória, aqueles terminais que mais se aderiam ali às normas da ANTAC. E curioso é que esse tipo de ação, só estou compartilhando aqui com os senhores, que o que recebemos ali de feedback, o quanto que o setor valorizava muito mais o poder receber uma premiação, até aqueles que não iam, a gente só entrega o prêmio aos 3 primeiros, e quem não está entre os 3 primeiros, eles muitas vezes vêm nos cobrar para saber, mas o que aconteceu, por que a gente não recebeu, a gente se dedicou aqui. Às vezes um efeito de um incentivo desse, ele é muito maior, às vezes, do que uma sanção. Uma sanção, além de não gerar, induzir muitas vezes a um comportamento positivo, ainda gera um desgaste, não que a gente não está aqui para assumir desgastes quando necessários, e a sanção ela tem esse caráter que é importante, mas eu acho que formas alternativas também de a gente procurar gerar incentivos é interessante. E a questão da sustentabilidade, agora sim, para terminar, é uma prioridade dentro da agência. Temos um desafio novo também, que é a questão das fontes renováveis de energia, a questão do hidrogênio verde. O Brasil tem um potencial enorme e os nossos portos vão precisar estar preparados para esse novo desafio. Temos já alguma situação de portos e indústrias ali, principalmente no que se diz respeito às nossas eólicas offshore. E é um novo desafio, estamos ainda nos primeiros passos. Isso vai exigir muita integração também entre os diversos atores, Ministério do Meio Ambiente, Minas e Energia, Infraestrutura e todas as agências responsáveis, inclusive a ANEEL. Senhores, era isso que eu tinha aqui a compartilhar com os senhores. Me peço desculpas aqui se me estendi um pouco, mas e agradecer mais uma vez o IDP e o FIB pela oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, doutor Eduardo Nery Machado Filho, pela riquíssima exposição, apresentando bastantes detalhes sobre os problemas portuários e afins. Eu passo de pronto a palavra ao meu amigo Gustavo Saboia, secretário-geral do Senado Federal. Bom, obrigado mais uma vez ao colega Sérgio Vitor, ao doutor Vander, nas pessoas de quem saúdo os demais colegas da mesa, cumprimentando também os demais presentes, agradecendo também a FIB pelo convite para estar aqui nesse evento, ao lado de colegas qualificados, diretores de agências reguladoras, professores. E, bom, eu queria aproveitar a oportunidade hoje, considerando que acho o único servidor do Congresso Nacional aqui na mesa, aproveitar a oportunidade para fazer uma exposição breve, mas para tentar dar uma perspectiva dos agentes centrais, já que estamos aqui falando de regulação estatal, da regulação sob uma perspectiva do Congresso Nacional. As agências reguladoras, e assim tentarei ser o mais breve possível e o mais pontual possível, foram criadas no segunda metade da década de 90, a forma como conhecemos hoje, fruto do movimento de desestatização havido ali na década de 90 no Brasil, e passaram, e têm passado desde então, por um processo de maturação que chega mais ou menos onde o Eduardo Nery acabou de colocar com essas implementações, desses aprimoramentos, dessas evoluções de todos esses instrumentos. Eu vou tentar pontuar algumas questões aqui a partir da perspectiva do Congresso Nacional. Elas são criadas, então, na segunda metade da década de 90,
e passam ali os seus primeiros 15 anos por um processo de estabelecimento, né? Quando elas foram criadas, havia ali sérios questionamentos enfim, tanto na doutrina como entre os parlamentares, como dentro do próprio Poder Executivo, sobre qual seria o papel das agências reguladoras, qual seria, onde elas se localizariam dentro da administração, qual seria o seu dever. E nesses primeiros 15 anos, o que se teve foram tentativas, em muitos casos bem-sucedidas, em boa medida bem-sucedidas, de regulamentar ou de homogeneizar algumas questões relativas a recursos humanos dentro das agências, a capacitação de servidores, a formação de quadros técnicos dentro das agências, de servidores concursados estáveis. Foram aprovadas 2 leis mais ou menos nesse sentido, com esse desiderato. E, ao longo desse caminho, foram se solidificando alguns conceitos, principalmente nos discursos parlamentares. Isso é hoje objeto de vários estudos acadêmicos, levantamentos em que se analisam ali pronunciamentos dos parlamentares, e cito aqui 3 desses conceitos ou percepções que os parlamentares têm em relação às agências. As agências são os agentes centrais do processo de deslegalização, né? Um processo em que, mais do que regular uma atividade econômica, as agências reguladoras podem, no ordenamento jurídico brasileiro, e o fazem com frequência, editar normas de caráter geral voltadas para esses setores regulados. Existe uma intensa discussão acadêmica a respeito do que seria essa competência, se seria uma renúncia por parte do Poder Legislativo naquela que seria a sua principal atribuição, ou se seria uma simples, a meu ver, interessante, atribuição de competência para legislar em setores específicos. Essa questão foi debatida pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5501, que debateu a constitucionalidade de uma lei editada, aprovada pelo Parlamento, que autorizava a utilização da pílula do câncer, a revelia dos processos autorizativos próprios, regulamentares na Anvisa. E o Supremo ali fixou um entendimento que hoje é um precedente importante para as agências reguladoras a respeito da descentralização técnica e, portanto, da espécie de competência privativa que as agências reguladoras têm em determinados temas de sua competência, né? Então, não pode o Congresso Nacional revogar ad hoc, por assim dizer, determinados dispositivos legais ou atropelar determinados procedimentos estabelecidos por ele mesmo e atribuídos às agências reguladoras para casos concretos. Esse é o entendimento que foi se solidificando. Ele, de alguma maneira, na percepção parlamentar, ele foi consolidado em 2016, mas é um processo longo que levou coisa de 2 décadas para se solidificar. Ele engendra essa necessidade da democratização das agências, com procedimentos que envolvam participação popular, que envolvam consultas públicas, análise de impacto regulatório, e aumenta, é bem verdade, a pressão sobre as agências, né? Quem acompanhou, quem estava no Brasil durante a pandemia, viu o protagonismo que as agências assumiram em determinadas questões, tanto de um ponto de vista técnico, jurídico, mas também no ponto de vista social. E isso é um conceituário natural desses processos. Um segundo aspecto interessante é que os parlamentares percebem as agências reguladoras não só como executoras, mas em boa medida como formuladoras de políticas públicas voltadas para esses setores. Então, às vezes, isso se encontra muitas vezes nos discursos, tanto em mídia, até como discursos acadêmicos, uma percepção de que as agências reguladoras são puramente técnicas, elas não envolvem, ou não passam, ou não analisam questões sociais, questões econômicas, questões jurídicas, questões, enfim, que vão além do seu setor regulado específico. E a percepção é que elas, de fato, não são puramente técnicas. Existe uma baliza, ou em alguns casos até uma determinação que é posta por questões técnicas, mas em muitos casos existe espaço, sim, para discussão de mérito político, no sentido mais puro do termo, de conveniência, oportunidade da implementação desse ou daquele modelo de regulação. Então,
existe uma demanda para que haja uma permeabilidade das agências reguladoras, e isso vem sendo implementado. O Eduardo mencionou alguns dispositivos, alguns mecanismos de implementação dessa democratização das agências reguladoras, e portanto, uma demanda. E uma terceira percepção é que as agências reguladoras devem ser órgãos plurais, né, com diretorias colegiadas, formadas ali com pessoas, com indivíduos com backgrounds distintos, com formação técnica adequada, com experiência adequada ao exercício do cargo, mas com backgrounds distintos. Não adianta ter só servidores de carreira de uma agência na diretoria colegiada, não adianta também ter só, ou não é desejável ter só representantes do setor privado nas diretorias colegiadas. Esse processo de maturação eu costumo dividi-lo em duas etapas. Até 2013, as agências passam por um processo de solidificação de suas competências, e a partir de 2013, elas entram efetivamente no radar da classe política, dos parlamentares e da sociedade como um todo. Se percebe de forma mais taxativa ou mais evidente a importância das agências reguladoras. E eu gosto de usar o marco temporal de 2013 porque nesse ano aconteceram algumas alterações que tiveram impacto nos processos das agências. Foi aprovada uma resolução que alterou, no âmbito do Senado Federal, o artigo 283 do Regimento Interno, que ampliou o nível de esclarecimentos que o indicado deve prestar quando é indicado, né, quando tem o seu nome encaminhado ao Congresso Nacional, uma série de declarações, uma série de dados a seu respeito que ele tem que prestar de forma ativa, de forma espontânea. Isso é importante porque, até então, certos esclarecimentos dependiam de um questionamento do parlamentar, e, pensando na perspectiva de teoria da escolha racional, você diminui muito os custos quando esses esclarecimentos têm de ser prestados de forma ativa, de forma espontânea, e submetidos à análise dos parlamentares, né? Um outro dado interessante é que, nesse mesmo ano, foi aprovada uma resolução que obriga, e há alguns dados curiosos, mas ela obriga o comparecimento anual dos diretores das agências, dos diretores gerais de agências reguladoras perante o Congresso Nacional. E os diretores aqui podem pensar que isso não vem sendo aplicado, e de fato não vem, mas quando nós olhamos para os dados, até 2013 você tinha uma média ali de 25 reuniões, 25 audiências públicas por ano, mais ou menos 20 audiências públicas por ano com diretores de agências reguladoras. E a partir de 2013 essa média sobe para 32, né? Então você tem um aumento das audiências públicas com a participação de diretores de agências reguladoras. E o mesmo se diga da alteração do artigo 283. Até 283, você tinha, até o ano de 2013, você tinha uma taxa de insucesso de indicações, aquelas indicações que são ou rejeitadas pelo Congresso ou posteriormente retiradas, de em torno de 4%. Essa taxa de insucesso, a partir da introdução do artigo 283, ela sobe para 12%. Então, há uma análise mais criteriosa, eu diria, ou há uma disputa maior, talvez, para colocar num outro viés, a respeito das indicações que eram feitas pelo Executivo. Existia e existe ainda uma percepção meio generalizada de que o processo de indicação do Sabatino, às vezes, ele é meio... ele corre meio de afogadilho, às vezes ele é atropelado, não é, as análises curriculares, as sabatinas, as indagações não são feitas da forma como deveriam ser, mas o fato é que houve, sim, ao longo dos últimos anos, da última década, uma incrementação desse processo, né, uma qualificação desse processo que se traduz nesses números, né, não são consectários. Em ciência social é muito difícil ter esse nível de empiria, de ser possível dizer que determinada situação é decorrência da implementação de uma regra, mas certamente há ali, a partir de 2013, 2014, uma mudança de postura do Congresso em relação às indicações de agências reguladoras. E em 2013 também foi o ano que foi apresentado o projeto de lei que depois veio a se constituir na Lei 13.848, que é a Lei Geral de Agências Reguladoras. O projeto tramitou ao longo de 6 anos, intensamente debatido, e eu vou aqui pinçar algumas questões
basicamente porque é um tema de muito interesse. Quem acompanha a temática das agências reguladoras e regulação no Brasil tem visto que, recentemente, ao longo das últimas semanas, vêm sendo aventadas propostas de alteração nessa lei, mudanças de alterações até estruturais no modelo geral de agências reguladoras. E eu creio que aqui é o fórum adequado, qualificado para debater essas possibilidades de alteração, se são necessárias, se são adequadas ou se não são. Então, vou me permitir pontuar algumas questões que eu creio hoje necessitam de algum aprimoramento, de algum nível de concretização. Mas a Lei 13.848 ela veio com a ideia geral de homogeneizar procedimentos dentro das agências. O Eduardo citou a análise de impacto regulatório, que já existia para algumas agências antes, mas foi tornada obrigatória, tornada um mecanismo dentro das agências, de um modo geral, com a edição da 13.848, as consultas públicas, de igual maneira, a instituição de ouvidorias, procuradorias. Então, nesse sentido, eu acho que é justo dizer que a lei foi exitosa. A lei tem sido bem aplicada. Esses processos, por mais que em dados momentos sejam onerosos, atrasem, por assim dizer, né, a execução de determinadas políticas, são necessários, contribuem para a democratização das agências e para uma percepção de maior legitimidade das suas decisões. Um segundo pilar da lei, uma segunda linha de intenções da lei, está voltada para estabelecimento, claro, de critérios técnicos para a ocupação dos cargos em agências reguladoras. Tudo voltado para garantir a independência e autonomia das agências reguladoras. Essa é a principal característica da agência reguladora, a principal função, razão de ser da agência reguladora é ter independência em relação ao governo, em relação ao Congresso, para, ouvidas ali todas as partes envolvidas, estabelecer normas e decidir questões de ordem técnica. E aqui eu vou fazer algumas observações singelas, mas a lei caminhou bem, no geral, mas há pontos que precisam ainda, que carecem de um aprimoramento. Por exemplo, a lei, a lei 13.848, ela dá uma redação à lei 9.986, ao artigo 8º-A, inciso 1º, dizendo que é vedada a indicação, por exemplo, de parentes de ministros de Estado, secretários de Estado ou secretários municipais. A ideia da lei era evitar que essas pessoas usassem de sua influência para praticar o nepotismo. Mas vejam que é uma situação curiosa, se aplicar essa lei a ferro e fogo, e de vez em quando aqui eu vou me esforçar muito para não citar casos específicos, até porque há muitos colegas diretores de agências reguladoras aqui presentes, mas há questionamentos, há mandados de segurança impetrados na Justiça Federal, há, enfim, questionamentos junto ao Ministério Público, estão começando a haver em decorrência desses dispositivos. E há situações curiosas. A leitura seca dos dispositivos dá a entender que, num país de 5.600, pouco mais de 5.600 municípios, se eu tiver um primo secretário municipal, eu não posso ser diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. E, num país de 5.600 municípios, é até provável que eu tenha um primo secretário de algum município e eu nem saiba que ele é secretário, né? Há uma necessidade ainda de adequar esses critérios, apesar em que pese as boas intenções. Existe uma questão particularmente sensível que vem sendo suscitada em alguns processos a respeito dos impedimentos voltados para aquelas pessoas que tiveram ligação, e aí nos termos da lei, participação direta ou indireta em empresas que atuem no setor regulado. Um dos objetivos da lei é justamente garantir o caráter plural das agências, né? E um dos requisitos para a nomeação de pessoas que tenham experiência no setor privado é a atuação por pelo menos 10 anos em empresas de alguma forma vinculadas ao setor, ou a atuação como profissional liberal por 4 anos. Se eu entender, de mais uma vez, na forma como está escrito na lei, ou como querem interpretá-la alguns, que é vedada a indicação de pessoas que tenham ligação direta ou indireta a empresas que atuaram no setor regulado, eu praticamente estou proibindo a indicação de diretores do setor privado, o que viola ou vai de encontro a justamente um dos objetivos da lei, que era garantir diretorias plurais, né? Enfim, há aqui alguns pontos que carecem de algum nível de
tempero, de adequação hermenêutica, mas o fato é que, em uma decisão recente, o TCU reconheceu que a análise desses critérios compete, em relação aos indicados, ao Senado Federal, de sorte que eu creio que deva haver, nos próximos meses, a edição de algum regulamento, no âmbito do próprio Senado, para circundar melhor a análise desses requisitos, né? Mas que passam aqui, que são um dos pilares e que tem um local muito caro nessa discussão. E o terceiro ponto, que eu considero de linhas objetivas da nova lei, é assegurar a continuidade das atividades das agências reguladoras. Durante esse processo de maturação, uma das dificuldades que foi constatada, um dos dramas que foi vivido em várias agências reguladoras, era a paralisia regulatória. Muitas vezes não se conseguia, por questões políticas, por questões, enfim, exógenas, se indicar diretores de agências reguladoras. As agências ficavam sem quórum para deliberar, e havia ali uma situação complicada e que, enfim, questões urgentes, questões sensíveis, implementações, regulações de políticas públicas não aconteciam porque não havia diretores suficientes. A lei caminhou para tentar dar uma solução, criando as listas de substitutos, que são servidores das agências, superintendentes das agências. Eu não vou me delongar na explicação aqui dessa temática, porque envolve uma série de detalhes e tecnicidades, mas são servidores efetivos das agências que podem assumir interinamente o lugar de diretores efetivos, né, em que pese não tenham sido sabatinados. Houve, no primeiro momento, na percepção de muitos parlamentares, um desarranjo na implementação dessa regra. Ficou muito fácil para o Poder Executivo usar as listas de substituição, as listas de substituições. Houve uma implementação disso de forma que se alijou no primeiro momento, o Senado, as indicações ficaram paradas coisa de um ano, um pouco mais de um ano, se alijou o Senado do processo decisório. O substituto ele nunca pode ser usado como regra, ele é exceção para evitar a paralisia regulatória, mas se ele se torna regra, a agência reguladora perde a sua razão de ser, que é a sua independência, a sua autonomia em relação a questões políticas, no sentido aqui, políticas partidárias, ou, enfim, captura política partidária, mas também em relação ao próprio Poder Executivo. A agência reguladora ela tem que ser independente e equidistante, por assim dizer, de ambos, né? E aqui existem uma série de questões que ainda não estão resolvidas, que dizem respeito, por exemplo, à obrigatoriedade de se convocar substituto em todos os casos, a possibilidade de um servidor, a lei fala que o servidor pode exercer a substituição por no máximo 180 dias, mas se esse servidor pode exercer a substituição numa cadeira de diretor e depois exercer por mais 180 dias em outra cadeira de diretor, né, e fazer uma espécie de rodízio entre os substitutos, se isso seria possível. Essas questões estão sendo objeto de discussão, por exemplo, no TCU. Há algumas ações na Justiça também discutindo essas questões, mas eu acho que elas precisam ser debatidas e depuradas em fóruns como este, né, em que há pessoas que estão vivenciando isso do lado das agências reguladoras, há presente professores da academia que têm experiências de outros países, que podem também qualificar essa discussão, até porque são dilemas vividos em todos os países que adotam o modelo de agências reguladoras, né? O Brasil adotou, para a solução de continuidade, o modelo do substituto, mas se discute hoje a adoção, por exemplo, dos holdovers, né, que seria a ideia de esticar o mandato do diretor sabatinado para além do seu termo final, enquanto não houver a sabatina de um novo diretor estável, né? Então, enfim, são essas algumas das questões, já encaminhando aqui para a conclusão. Eu penso que esse debate é relevante, se prolifera no discurso em imprensa e agora até no discurso acadêmico, trabalhos que dizem em que os autores concluem que o Congresso Nacional exerce o controle das agências reguladoras exclusivamente por intermédio do Tribunal de Contas da União, o que não é preciso, o que não é verídico. Esse controle por meio do Tribunal de Contas da União ele é um controle específico, diz respeito ao controle externo, tal como previsto na nova lei de agências, tal como previsto na Constituição, mas esse controle de políticas públicas, de enquadramento das ações das agências, ele acontece pelo Senado Federal e pela própria Câmara dos Deputados por meio de audiências públicas, por meio de oitivas e por meio do próprio processo de sabatina e escolha dos diretores de agências reguladoras, né? Os dados aqui que eu tentei mostrar evidenciam
que, principalmente na segunda metade, aí a partir de 2013, há um aumento exponencial da participação do Congresso Nacional nesse processo, de sorte que fica evidente essa necessidade de democratização das agências reguladoras, com visões distintas e procedimentos transparentes e homogêneos. Enfim, era essa a minha contribuição hoje. Obrigado. Muito obrigado, doutor Gustavo Saboia, pela riquíssima exposição, realçando, sobretudo, o primordial papel do Senado Federal no controle e na composição das agências. Eu passo de pronto a palavra ao doutor Rafael Vitali, diretor-geral da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Bom, obrigado, Sérgio. Bom dia a todos aqui, colegas na mesa, os presentes aqui na plateia e aqueles que nos assistem, bom dia. Bom, a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, a missão dela é garantir infraestrutura e prestação de serviço adequado aos usuários, né? E, para isso, as nossas atribuições são voltadas desculpe, a quatro eixos, vamos dizer assim. As concessões rodoviárias, que hoje são 11 mil quilômetros, e ainda esse ano, com os leilões previstos, vão chegar a 15 mil. E nos próximos 3 anos, a gente deve bater a marca de 20 mil quilômetros de rodovias concedidas no Brasil. Na área ferroviária, nós temos 32 mil quilômetros de malha concedida, embora os projetos de novas concessões não sejam muitos, nós temos vivido agora uma transformação, passando para o Instituto de Autorização Ferroviária, onde a expectativa de investimentos feitos 100% pelo privado são enormes. Há pedidos já de mais de 20 mil quilômetros, requerimentos de mais de 20 mil quilômetros de novas ferrovias que serão analisados aqui pela agência. Então, logo o processo de regulamentação da Lei 14.273 seja completo. E também nós somos responsáveis pela regulamentação do serviço, né, de transporte rodoviário de carga, que hoje são cerca de aproximadamente, pouco menos, né, quase 2 milhões de caminhões, entre grandes transportadoras e caminhoneiros autônomos, né, transportadores autônomos, e também o transporte rodoviário interestadual de passageiros, que números de pré-pandemia chegavam a quase 100 milhões de passageiros por ano. Para falar um pouco do futuro da regulação, eu queria só lembrar que o interesse, né, eu vou focar mais na questão das concessões, que acho que é um tema mais relevante para a gente destacar aqui no dia de hoje. O interesse de uma parceria público-privada é o benefício que o investimento e a gestão privada trazem ao usuário, para a sociedade, para a população. E a partir desse investimento estratégico é que os planos e as ações nas agências devem ser pautados. Nesse sentido, é sempre bom lembrar que os contratos de concessão são contratos imperfeitos por natureza, né? Sempre haverão fatos novos ao longo dos anos que vão requerer ali ações que não estavam previstas nas cláusulas contratuais, e você vai precisar de algum tipo de negociação junto com o seu agente regulado. E aí é importante mencionar o que foi trazido tanto pelo Gustavo como pelo Eduardo, que me antecederam, a maturidade das agências reguladoras no Brasil, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, assim como a ANTAC, que foram criadas na mesma lei, tem hoje 20 anos e tem já um nível de maturidade que consegue realizar esse diálogo aí aberto, transparente, junto aos seus agentes regulados, para que, conforme, usando as mesmas palavras que o Gustavo colocou, poder avaliar a conveniência e a oportunidade da tomada de algumas decisões para melhor execução ali, ou realização dos contratos, né, conforme esses fatos novos vão aparecendo. E é nessa linha que a NTT tem evoluído, que é a chamada migração da regulação de comando e controle para a regulação responsiva, né? Onde você trata o seu agente regulado conforme o seu comportamento. Aquele agente regulado que tem um comportamento bom, você consegue
ter um diálogo melhor e consegue trabalhar por incentivos e fazer com que ele avance dentro da execução do seu contrato porque ele consegue entregar mais benefícios para os usuários, né? E enquanto que o agente regulado que não vem prestando um bom serviço, não vem executando o seu contrato a contento, sofre mais as sanções por parte do poder regulador. E aí é importante refletir sobre como realizar essas sanções, né? Porque a gente tem que ter cuidado para não impactar negativamente o usuário, né? Na medida que a gente busca punir ou sancionar o nosso agente regulado, nós temos que lembrar que nós estamos aqui para prestar garantir a prestação de serviço ao usuário, né? E ao sancionar, levar uma multa ou algum tipo de sanção para o agente regulado, se o remédio, né, aquela velha máxima, né, se a dose do remédio for excessiva, torna-se veneno. E muitas vezes a gente vê isso acontecendo na ânsia de querer aplicar uma punição aos agentes regulados, e aí quem acaba sendo punido é o nosso usuário. E a gente tem que ter bastante cautela com isso. Por isso, nessa era de regulação responsiva, a fiscalização ela tem que ser munida de um monitoramento constante de todas as ações e da operação que vem sendo executado pelo agente regulado. E na NTT nós temos um grande projeto aí que eu sempre gosto de mencionar, que é o nosso CNSO, o Centro Nacional de Supervisão Operacional, que vai se tornar um grande hub de informações de tempo real, e até mesmo com a utilização de inteligência artificial, também linkando com outro painel que teve aqui no evento, no dia de ontem, para que as informações sejam cruzadas e todos os tipos de dados em tempo real você consiga fazer ajustes ali na conduta do agente regulado, para que a situação não se deteriore e você tenha que realmente aplicar uma sanção ali que possa impactar negativamente o usuário. Você vai corrigindo nos mínimos, conforme você percebe uma mínima mudança ali no comportamento, você já atua, corrige e você consegue levar com maior cautela. Eu sempre gosto de dizer que com o nosso CNSO, com o projeto completo, ele vai se tornar ali a nossa torre de controle do espaço terrestre sob gestão da NTT, fazendo aqui uma alusão ao nosso setor aéreo. E, por fim, acho que é importante deixar claro que, com esse nível de maturidade e essa necessidade de aplicação da regulação responsiva, é preciso ter em mente que a parceria entre o público e o privado ela tem que se expandir, né? Não pode ser uma mera execução contratual, ela precisa ser uma relação de confiança realmente entre as duas partes. A maturidade não tem que ser apenas da agência reguladora, também precisa ser por parte do agente regulado, para que essas avaliações de nuances no contrato ao longo dos anos possam ser realmente conduzidas no maior espírito público, sempre olhando o interesse do usuário, que é o maior cliente de qualquer uma dessas concessões, mas que precisa também ser acompanhada, né, da confiança dos órgãos de controle nesse caso, né? E aí eu cito tanto o Tribunal de Contas, os tribunais de contas, né, não só o da União, como nos estados também, mas os ministérios públicos e também o Poder Judiciário, né, que precisa estar junto e confiar nessa parceria e também ser parceiro nessa realização, nessa evolução que nós estamos trilhando dentro da regulação no âmbito das agências reguladoras brasileiras. E também a parceria com o Congresso Nacional, que é quem realiza as leis, né, quem legisla e também precisa considerar essa evolução, essa maturidade que vem sendo implementada dentro do setor da regulação. Acho que, como linhas gerais, para trazer aqui para o debate, eu trago essas palavras e devolvo para você, Sérgio. Muito obrigado, Dr. Rafael Vitali, diretor-geral da NTT.
É sempre bom lembrar que o Brasil ainda viaja de ônibus, né? E o Brasil transporta sua carga, ou seja, os produtos que comercializa, por transporte também rodoviário, sobretudo, né? Então, o papel da agência é enorme, os desafios são muito grandes, e eu agradeço muito a exposição. Passo de pronto a palavra ao Dr. Rui Silva, engenheiro e especialista em transportes de passageiros. Ora, bom dia a todos. Desde já o meu agradecimento por me convidarem para este vosso evento. Parece que sou o único português de Portugal aqui, e por isso a minha missão, caso a mesa seja de acordo, será partilhar convosco algumas das experiências que Portugal está a ter numa ótica das empresas, não numa ótica das entidades regulatórias, mas como é que as empresas estão a viver com tudo isto. Por isso, nós todos, vou tentar responder a este enquadramento. A missão da autoridade regulatória em Portugal, e vou tentar ler para não omitir nenhum dos aspectos, é definir e implementar o quadro geral de políticas de regulação e supervisão aplicáveis aos setores e atividades de infraestruturas e de transporte num contexto de escassez de recursos, otimização da qualidade e da eficiência, orientadas para o exercício da cidadania e promoção do desenvolvimento sustentável. Adicionalmente, foram dadas como funções primordiais à entidade regulatória a promoção da transparência da informação a todos os interessados, quer aqueles que estão hoje a operar, quer os futuros interessados para virem a operar os sistemas que temos hoje, quer a promoção da livre concorrência, quer a conformidade da execução contratual. E estes são os aspectos que foram confiados à entidade regulatória. Pronto. Nós, neste momento, como é lógico, estamos num momento bastante peculiar. Passamos por o Covid-19, que ocorreu em simultâneo com o processo de contratualização que foi imposto por uma diretiva comunitária e que tinha como data de término teórica o 3 de dezembro de 2019, que depois foi adiada para 3 de dezembro de 2021, e agora continua a ser adiada por mais de 2 anos, por isso vamos de adiamento em adiamento, e depois também interessa perceber porquê dos adiamentos e o que é que falhou em todo este processo. Por isso, neste momento, a regulação é hoje uma ferramenta fundamental de intervenção estatal, não há dúvida nenhuma. Tem um grande foco que é a preocupação com o gasto público e tornando a regulação económica como uma das grandes prioridades que a regulação tem e que visa exatamente racionalizar e garantir a conformidade da atribuição de verbas do Estado à parte privada, ou diretamente do Estado ou através por interposta pessoa, que neste caso, no caso dos transportes, esta missão está confiada às comunidades intermunicipais e às câmaras municipais, que são quem gera o território local. Por isso, os transportes, como todos sabemos, começa e acaba na política. Por isso, quem define o que pretende é o ator político, que é quem gera o território, e quem termina por contratualizar e aferir da conformidade é também a parte política que vai defender o interesse público nesta prestação. No meio do processo existe a parte do direito, não é? Ou aí os advogados têm uma grande intervenção, porque realmente são processos em que o contencioso e a litigância é enorme, e fica uma pequena parte para o gestor do negócio e para a parte técnica. Vamos tirar a parte técnica e vamos cingir-nos aqui numa ótica do negócio.
eu queria salientar que a regulação acresce uma preocupação que está aí implícita, que é a prevenção da corrupção. É uma palavra muito dura, mas eu acho que vale a pena ser pronunciada quando falamos de regulação. E esta corrupção não é somente, mas está centrada na atribuição de compensações da parte pública à parte privada, mas também devemos acautelar e devemos salientar e reconhecer que o próprio regulador pode ser ele alvo de corrupção, não exercendo a sua função em conformidade ou tomando decisões que favoreçam uns em prol de outros. Por isso, este é o enquadramento que nós temos. Dificuldades que nós fomos constatando ao longo destes anos. Uma das questões é, desde logo, a falta de informação. Eu vou-vos dar um exemplo concreto, mas a situação que torna as empresas muito perplexas e desconfortáveis. Porque, em devida altura, a entidade reguladora, do ponto de vista económico, não montou, não instalou o observatório de preços, estratégias e práticas, as entidades que querem hoje contratar não receberam do regulador valores de referência nem enquadramento de onde é que se deviam posicionar para ir a concurso e terem respostas a esses concursos. Por isso, optaram por fazer o que se chama uma consulta pública, que consultam os interessados em responder aos futuros concursos públicos, pedindo-lhes para eles darem preços indicativos para eles poderem situar o concurso em níveis que eles acreditem que vão ter essas respostas. Ora, isto é um processo um pouco poluído, vamos dizer assim, porque se eu vou perguntar às empresas quanto é que elas pensam que é razoável para aquilo que eu quero contratar, e sendo essa informação de acesso público, eu, enquanto empresa, vou perder completamente a minha diferenciação e a minha competitividade da proposta. Por isso, das duas, uma. Ou vou empolar o preço para depois ter margem para baixar o preço na minha resposta oficial, ou então vou optar por não responder à consulta pública e pode ser levado por parte da entidade contratante como um irritante que degrada a relação entre a parte pública e a parte privada. Por isso, isto é uma das impactos, desde já, que eu considero grave e que as empresas consideram graves, por não haver o tal observatório que tem que existir para que haja enquadramentos para quem quer lançar os concursos. Depois, realmente, é a necessidade de reforçar o papel do regulador. Eu dou-vos o exemplo do que passou com o Covid-19 em Portugal. Exceto as empresas públicas, que essas arranjaram enquadramentos que foram articulados diretamente com o Governo, as empresas privadas, não sei se conhecem o modelo em Portugal, mas até agora muito recentemente, era com base em concessões, na qual a concessão tem uma obrigação de serviço público, por isso tem uma oferta definida, tem os preços definidos, que são definidos com base no preço máximo, que é definido pelo Estado, por isso é o Estado que define o preço máximo, e o operador assume na plenitude o risco comercial. Isto parece aberrante, e de facto é. Se é o Estado que define o preço máximo, pode estar a condicionar a sustentabilidade da equação económica do operador. Por isso, isto de facto não faz grande sentido. Mas, durante esta questão, como devem ter noção, os índices de produção ou de receita por parte dos operadores baixaram em Portugal para cerca de 5%. Não digo em 5%, baixaram de 100% para 5%. No dia 15 de março, foi essa a realidade com que nós começamos a constatar. E criou-se aqui o pânico nas empresas, porque as empresas tocaram todos os alarmes
e viram-se confrontadas com um sistema que necessitava de ter, de facto, como há pouco tempo alguém me dizia, uma situação de caráter extraordinário implica medidas extraordinárias. E esta questão demorou muito tempo a ser tomada. Primeiro porque o regulador tinha dificuldade em arranjar enquadramento legal para tratar o tema. Depois porque o regulador não quis assumir na plenitude uma defesa, uma posição de liderança do tema, mas optou por uma posição consultiva do tema, ou seja, o regulador dava conselhos e linhas de orientação às entidades contratantes. As entidades contratantes, por seu lado, não tinham cabimentação orçamental para cobrir os custos que os operadores estavam a ter e os déficits de operação que estavam a ser produzidos. Ora, como devem imaginar, isto foi complexo para todas as partes. Eu desde já ressalvo que não está em causa a competência dos quadros da entidade regulatória, está sim a capacidade e a falta de preparação destas entidades para tratar situações de caráter extraordinário que merecem respostas de caráter urgente e extraordinário. Por isso as empresas não podem ficar à espera ad eternos que haja novos enquadramentos. Por isso o regulador, de facto, no nosso entender, tem que estar preparado para assumir a liderança destes processos, ser ele o líder que articula a interface com o governo e, em defesa da sustentabilidade do setor que representa, deve ir à procura de soluções. E essas soluções têm que chegar às entidades contratantes públicas para que elas as apliquem e garantem equidade de tratamento em todos os processos concursais e não deixar ao livre-arbítrio das várias entidades contratantes as soluções avulsas que poderão vir a ser criadas. Por isso, de facto, isto é uma coisa que tem que ser acautelada, porque senão as empresas correm o risco de implodirem, porque não há garantidamente capacidade de garantir o financiamento a estas entidades. Também, por outro lado, é preciso que o regulador se posicione não somente como entidade fiscalizadora e uma entidade orientadora, mas, como eu disse e insisto, como alguém que define linhas de orientação que têm que ser seguidas pelas entidades contratantes. Lacunas fortes que nós encontramos no nosso setor. O regulador, enquanto regulador económico, insisto, necessita do tal observatório dos mercados da mobilidade, preços e estratégias. Sem isso, cria-se um vazio que vai levar a que os preços que saem cá para fora nos processos concursais levem à ausência de interesse dos agentes económicos e os processos concursais fiquem vazios, o que leva a um adiar da situação. Quer dizer, temos que manter a bem do interesse público os operadores que estão a fazer esse trabalho do seu lado. Por outro lado, essas entidades contratantes, se não se munirem dos recursos humanos necessários e do conhecimento que têm que ter para suportarem as equações económicas dos processos concursais, também vão falhar e vão se ver obrigadas a recorrerem a consultores que muitas das vezes não são detentores do conhecimento técnico específico ao setor. Por exemplo, estas autoridades, até por uma questão de conforto, muitas delas optaram por ir contratar as grandes consultoras, que sobre o ponto de vista técnico, de facto, são exímias, mas sobre valores de referência do setor não sabem rigorosamente nada. Então, os estudos de sustentabilidade que foram apresentados à entidade reguladora por parte da entidade contratante para demonstrar que o processo concursal era sustentável, estava mal feito. Por isso, por falta de conhecimento foi mal feito. O regulador, por falta de conhecimento, não conseguiu ter capacidade crítica, deixou sair os concursos e diz aqui em Portugal, em termos futebolísticos, a bola bateu na trave.
Bateu na trave, não entra, não marca golo e torna-se a relançar um processo concursal que custa mais dinheiro público. Os concursos que vão à frente, porque há alguns operadores que, mesmo sabendo que a equação económica têm dois tipos de abordagens possíveis que não são conformes, mas acontecem. Um deles é acreditar que vão gerir a posterior da adjudicação a gestão da não conformidade, até que ponto é que eu vou conseguir não respeitar os requisitos contratuais, levando a minha prestação para um nível em que a equação se torne possível. E dois, que é acreditar que, a posterior, vão renegociar com a entidade contratante, que não vai querer deixar cair o processo concursal, para que haja um reequilíbrio económico da equação. Tudo isto seria claro se todos tivessem as mesmas informações, ou seja, quem arrisca com estes posicionamentos não conformes, mais tarde vê-se em situação vantajosa perante aqueles que fizeram as suas contas e tomaram a decisão de não responder aos concursos porque não encontravam a sustentabilidade na equação. Por isso, a questão da sustentabilidade, que é um dos aspectos que eu mencionei como essenciais para o regulador, não está devidamente acautelado e merece de melhoria mais tarde. Também, por outro lado, falamos em qualidade e eficiência das soluções. Ora, em Portugal, se os senhores pesquisarem, verão que na maioria dos concursos públicos de transporte, verifica-se que as entidades contratantes, por uma questão de conforto, é a minha percepção, optam somente por ter uma variável de decisão, que é o preço. O preço é, de facto, uma variável que torna objetivo a decisão tomada, porque são processos que são depositados em plataformas eletrónicas, por isso à qual ninguém pode ter acesso em tempo que lhe dê algum privilégio. E são decididas matematicamente, por isso é um critério cego, mas em nada vai premiar a qualidade, porque quem responde com o preço, depois, como é lógico, não é diferenciado em termos do plus que pode acrescentar ao serviço público. Por outro lado, ao se optar, e aqui o regulador devia intervir, por processos concursais que não têm a chamada fase de qualificação prévia, permita que qualquer agente económico possa responder a qualquer concurso público. Ou seja, eu posso perceber da atividade A, mas posso não perceber nada da atividade B, nomeadamente transporte público, onde a segurança deve ser, por exemplo, uma preocupação, e eu posso responder a um concurso da atividade de transporte público sem ter qualquer experiência nesse ramo. Ora, aqui também o regulador não deveria permitir que em contratos em que há esta sensibilidade, devia haver esta cautela, até pelo nível tecnológico e conhecimento de gestão que é preciso ter, teria que ser acautelada a fase de prévia qualificação, para que aí sim fossem aferidos quem eram os candidatos que têm condições para responder a um processo concursal e depois disso ser validado, então entrar-se em processo de respostas e aí sim poderiam optar por critérios em que o peso pesasse mais, mas que houvesse outros aspectos qualitativos que pudessem ser diferenciadores desta questão. Por fim, também mencionar que, de facto, outra falha que temos aqui em Portugal nos contratos, e o regulador também devia atuar, é os concursos plurianuais não ter fórmulas de atualização de preço. Ou as fórmulas de atualização de preço serem uma indexação direta à taxa de inflação. Ora, isso, quem anda no mundo dos transportes sabe que é uma utopia, porque se os operadores forem confrontados com uma variação dos preços da energia, que é o que se passa ao dia 2, brutal, de uma ordem que não conseguem impactar
nos seus negócios, a equação passa de um dia para o outro de sustentável para insustentável. Por isso, era perfeitamente lógico que o regulador, se tivesse conhecimento profundo do setor, em conjunto, como alguém já disse aqui, com as associações setoriais, pudessem trabalhar em conjunto para aferir preços de referência e fórmulas de atualização de preços que permitisse ponderar os fatores de produção do setor e não específicos a nenhuma das empresas. E isso permitiria manter as variações dentro de um intervalo comportável e não dentro de uma situação completamente incontornável. Por isso, estes são os fatores, e sempre querer alongar, que mais preocupam o lado das empresas, porque é preciso ver que em Portugal os transportes urbanos estão muito assentes em empresas públicas que arranjam soluções customizadas por ligação direta ao governo, mas todo o resto do território, onde a procura é mais escassa e onde andamos numa luta de cêntimo diária, é essencial que todos estes aspectos sejam acautelados para que um processo de contratualização seja bem estruturado e o regulador económico faça aquilo para o qual está incumbido, garantindo a defesa do setor com a tal independência, como alguém disse, como a tal partilha de informação para todos os concorrentes em situações de igualdade, como prevendo mecanismos de atualização de preços para prever variações que extravasam o poder da decisão dos operadores e para manter essa prestação em qualidade e nisso tudo. Também exigir a qualidade dos fatores e, se necessário, sancionar, é verdade, é preciso ter coragem para sancionar. A sanção per si não é um fim, mas tem que existir para penalizar os incumprimentos. E, neste momento, ficar-me por aqui. Espero ter contribuído para realçar alguns aspectos que preocupam as empresas, lembrando que sem empresas não há economia. Muito obrigado, Dr. Rui Silva, pelas colocações. O compartilhamento de informações entre Brasil e Portugal enriquece muito os dois lados, sobretudo o lado brasileiro. Várias das preocupações externadas pelo Dr. Rui Silva são também preocupações brasileiras, chamado reequilíbrio dos contratos, a dificuldade nas autorizações dos mercados de passageiros, o modelo antigo com licitação, o modelo novo sem licitações, enfim, de fato, várias das preocupações colocadas pelo Dr. Rui são também preocupações nossas no Brasil e isso enriquece muito os nossos conhecimentos. Muito obrigado. Eu quero suprir uma falha minha no início, foi de não cumprir, eu cumprimentei os palestrantes, mas talvez não ter cumprimentado a qualificadíssima audiência, que conta com integrantes dos altos órgãos regulatórios brasileiros, de hoje, de ontem, professores do Brasil e do exterior, pessoas de muita influência no setor, grandes advogados do Rio, de Brasília, de São Paulo. Eu quero cumprimentar a todos nas pessoas dos ministros do Tribunal de Contas da União do Brasil, Benjamin Zimler e Antônio Augusto Anastasia. Bem, feito esse reparo, eu quero passar de pronto a palavra ao Dr. Silvio Pinheiro, advogado e ex-secretário de Urbanismo de Salvador. Bom dia a todos e todas. Queria saudar a mesa aí da pessoa do Sérgio e parabenizar, porque me parece que, sem combinar, a gente foi construindo uma ordem de falas e uma sequência bem interessante. E, nessa lógica, eu vou falar como advogado hoje de concessionárias de serviço público, mas com a sensibilidade de quem até pouco tempo foi secretário de município e também ocupou a presidência de um órgão federal, o UFNDE. Então, vou tentar trazer um pouco, seguindo a linha do que nós conversamos e seguindo também aí, Sérgio, cumprimentando toda a Assembleia, aí no nome dos dois ministros, doutor Anastasia e doutor Benjamin Zimler, agradecer a presença. Fica mais difícil, até a gente costuma acompanhá-los no Senado, no TCU, e agora a gente falando, termina que a gente fica com mais responsabilidade para o que vai falar.
A visão que eu quero trazer um pouco é sobre os contratos de transporte público, os efeitos da pandemia e os reflexos, né? Isso no Brasil, nós acompanhamos nos últimos 2 anos uma série de intervenções estatais, determinações, todas elas pertinentes e necessárias para aquele momento, de você ajustar, né, a redução da circulação de pessoas. Isso vinha com o outro lado, uma demanda de Ministério Público dos Estados e Defensoria Pública para o aumento da oferta, para diminuir a aglomeração no transporte público. Isso, para as concessionárias, tinha dupla penalização, né, porque ela tinha que investir mais na oferta. Por outro lado, não tinha o respectivo transporte de passageiros. Isso ocorreu no transporte coletivo, de ônibus, mas também no metrô, aeroportos, estações rodoviárias que são objeto de concessão. Enfim, tudo isso determinou uma queda muito significativa de receita. Em algumas situações, até 80%, 85% das receitas das concessionárias. Nós temos elementos de convicção nesse sentido, em total desequilíbrio do contrato, mas com previsão já, né, na própria Constituição, nas nossas legislações, de como se proceder nessas situações. A doutrina sempre tratou dessa situação. As agências, e aí tanto a ANTAC quanto a NTT trataram disso muito cedo. Existe um parecer da AGU, o 261 de 2020, que é de março, e ele já começou a caminhar, orientando como proceder. Depois a NTT, numa portaria, a 227 de maio, também de 2020, deu norte, e o Tribunal de Contas também seguiu nesse sentido, e os tribunais dos estados e municípios também começaram a orientar que os poderes concedentes deveriam atentar para isso. E aí entra o grande drama, né? Que a gente vem... E aí, quando eu falei da sensibilidade dos dois lados, você ser gestor público no Brasil não é fácil, né? Você tomar a decisão de ajustar um contrato público, de fazer o reequilíbrio, às vezes fora do procedimento específico. Os contratos de concessão, o rito procedimental é muito extenso, complexo, demanda muitas vezes tempo, e naquela situação as empresas não tinham tempo, e isso foi confirmado com uma dezena ou mais de uma dezena de empresas e concessionárias de serviço público e transporte que quebraram no país. No Rio de Janeiro, a informação que eu tenho, das 5 concessionárias da capital, 4 pediram RJ. Em Salvador, que é minha cidade, nós temos 3 consórcios, um deles quebrou de fato, a prefeitura precisou assumir, e ao assumir, ela teve que gerir uma empresa comprando pneu, comprando diesel, comprando óleo, pagando folha, algo absolutamente surreal a essa altura do campeonato, e o contrato terminou sendo decretado a sua caducidade. Por quê? Porque nós não conseguíamos ter, do lado do poder público, a velocidade que o negócio do transporte precisava ter, né? A resposta ao desequilíbrio econômico-financeiro precisava ser mais célere, em que pese nós termos legislação, nós termos o entendimento já consolidado dos tribunais e das próprias agências e da AGU como norte. Os municípios ainda, e sobretudo os menores, tiveram grandes dificuldades em implementar, seja por questões financeiras, e isso está sendo tratado, Gustavo, no Senado, tem um PL que versa sobre isso, um apoio emergencial para os municípios e estados. Me parece que a Câmara já aprovou e está em debate para votação no Senado, mas o fato é que nossa legislação assegura às concessionárias, em qualquer momento da concessão, né, o necessário equilíbrio econômico-financeiro. A gente sabe que, periodicamente, nessas concessões, existem os espaços
para as revisões tarifárias, mas numa situação como essa, e no transporte público nós estamos com dois elementos seguidos. O primeiro, a pandemia, e agora com o aumento exponencial do principal insumo, que é o diesel. Em algumas situações, o percentual de aumento alcança mais de 100%, me parece, nos últimos 12 meses. Então, essas situações demandam, e aí é isso que eu trago aqui para esse fórum, e já agradecendo aí o convite do fórum e também do IDP, sobretudo da OEI, que a gente avalie esses contratos. São contratos, muitas vezes, antigos. Em algumas situações, nem contrato existem. Tem muitos municípios que o transporte público funciona de modo precário. Então, essa é uma situação real. Então, os órgãos de controle têm que ter essa atenção e também a atenção especial, porque esses contratos, muitos deles ainda não trazem a arbitragem nem a mediação como solução de conflito. Então, a gente tem que ir ao judiciário em situações que a gente sabe que, quanto menor a cidade, a interferência do poder local sobre o judiciário é muito grande. Então, não tem a resposta, às vezes, correta, e isso vai comprometendo a qualidade do serviço. E é um serviço notadamente essencial. Então, o tema, a minha fala aí, já para concluir, é exatamente no sentido de a gente provocar aí as agências, os órgãos de controle e o próprio poder concedente para começar a revisar esses contratos e trazer previsão para situações que até então eram absolutamente imprevistas, como nós vivemos a pandemia aí nos últimos 2 anos e agora com a guerra. Enfim, são elementos que não são comuns aos contratos, sobretudo aqueles mais antigos, e que acho que cabe a gente começar a debater para construir soluções rápidas e que atendam à dinâmica do serviço essencial. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Silvio, por compartilhar conosco as suas experiências, tanto dos dois lados do balcão, né, agora, tanto dentro do governo e agora por parte do setor privado, enriquecer muito o debate. Eu passo de pronto a palavra ao doutor Tiago Pereira, diretor da Agência Nacional de Aviação Civil. Bom dia a todos. Muito obrigado, doutor Sérgio, em nome de quem cumprimento a todos os colegas dessa qualificada mesa e a toda a nossa audiência, também muito qualificada. Senhores, senhoras, eu vou contar um pouco da história recente do setor aéreo, e aí, no bojo dessa história, eu vou pincelando alguns elementos de regulação. E gostaria também de informar a todos que isso que eu estou falando acho que tem 2 obras, uma obra da escola da AGU, Direito e Infraestrutura, a parte 1, eu sei que, acho que a parte 1 é portos e aeroportos, a parte 2, rodovias e ferrovias, transportes terrestres, e também uma outra obra da editora Almedina, eu tive o prazer de coordenar junto com outro professor do IDP, professor Mauro Chaves, Aviação e Pandemia, né? O doutor Silvio mencionou aí o desafio dos reequilíbrios contratuais, eu vou abordar isso mais no final. Bom, aqui lá na ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil, a gente divide a nossa regulação do transporte aéreo em 2 áreas, né? A regulação técnica, de segurança, e a regulação econômica. Apesar de a segunda aparecer de forma mais clara na mídia, né? Eu diria que 85% a 90% do nosso staff finalístico está dedicado à regulação técnica. Proficiência dos pilotos, a aeronavegabilidade das aeronaves, infraestrutura aeroportuária, a qualidade da infraestrutura aeroportuária, enfim, a segurança para as pessoas, para os usuários do transporte aéreo. A regulação econômica, antes de ir para a regulação econômica, a regulação técnica ela segue um processo de padronização internacional intenso, né, que foi estabelecido lá no ano de 1945, na Convenção de Chicago, né, existe uma instituição
vinculada à ONU, a Organização de Aviação Civil Internacional, e aí temos 19 anexos, e todos os países signatários a essa convenção têm que seguir esses padrões, e o Brasil, como tal, faz parte do Conselho da OASI, segue, e nós somos constantemente auditados, graças a Deus, graças ao trabalho tanto da ANAC quanto do DCE, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, órgão da aeronáutica que cuida do transporte aéreo. A gente tem um nível de conformidade superior a 95%, estamos top 5 no mundo. Então, enfim, a regulação técnica, como é muito técnico, eu vou abordar no final como alguns desafios. Partindo para a regulação econômica, nós temos 2 eixos, né? O eixo de transporte aéreo e o eixo de infraestrutura aeroportuária. No eixo de transporte aéreo, aí a regulação não é tão harmonizada, né? Cada país tem o seu contexto regulatório. O nosso contexto foi muito regulado até o final da década de 90, né? Muito por força do Ministério da Fazenda e do Ministério do Turismo. A aviação civil brasileira passou pelo processo de deregulation, de desregulamentação. E isso aconteceu aqui na Europa e lá nos Estados Unidos na década de 80, nas décadas de 70 e 80. O resultado da desregulamentação no transporte aéreo é um consenso na literatura. Redução abrupta de preços, aumento substancial da demanda e popularização do transporte aéreo. Naturalmente, culminado com alguns movimentos de falências, né, de M&A, de consolidação de empresas de transporte aéreo. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu em grande parte da Europa, isso também aconteceu no Brasil. Todos os senhores lembram da Varig, da VASP e das nossas legacy carriers. Enfim, no Brasil, então, o processo de desregulamentação, ele começou no final da década de 90, ele se consolidou com a criação da ANAC, né? A lei de criação da ANAC institui o princípio da liberdade de rotas e tarifas, e isso acabou culminando aí num grande aumento do transporte aéreo no Brasil. A gente passou de 30 para 100 milhões de passageiros, o transporte aéreo. Tudo isso que eu estou falando é até a pandemia. Com a pandemia e, enfim, depois a gente aborda para o final. O transporte aéreo ele se tornou o transporte interestadual no Brasil mais popular, superando o rodoviário. O Brasil tem uma característica, né? O transporte ferroviário ele não funciona, ele não atende passageiro, ele é muito destinado para carga. Então, é um país de dimensão continental, então nós temos transporte aéreo, transporte rodoviário e, no caso dos estados da Amazônia, o transporte aquaviário de passageiros, né? Enfim, então foi essa evolução, foi essa política de desregulamentação. Isso é um consenso na literatura. A experiência brasileira foi ao encontro da experiência internacional, mas tivemos também as nossas dores do crescimento. Quais foram? Ao final da década de 2000, pelos idos de 2007, 2008, tivemos a saturação dos nossos aeroportos. A demanda cresceu demais, as companhias criaram muitos voos, né, criaram novos modelos de negócio, e aí o problema acabou acontecendo nos aeroportos. A infraestrutura aeroportuária não seguiu o crescimento da demanda. E aquela década que, desde a redemocratização, foi a década mais virtuosa do ponto de vista de crescimento econômico da nossa sociedade brasileira. Então, enfim, o Brasil estava num processo de otimismo econômico para a próxima década, a gente tinha os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo para acontecer, o governo tentou de todas as formas fazer os investimentos públicos, mas todos nós sabemos dos problemas fiscais, da dificuldade da administração pública de fazer contratação, lei de licitação, etc. Enfim, o governo não teve outra opção que não a de conceder os aeroportos. No final da década, né, esse processo de concessão se iniciou, então, no início da década passada, de 2010. De lá para cá tivemos 6 concessões.
desculpem, 6 rodadas de concessão, já são 16 contratos de concessão, 44 aeroportos, quase 80% do market share de passageiros do Brasil, dos passageiros são processados em aeroportos privados, privatizados, concedidos. E eu gostaria, aí passando então agora para a regulação econômica de infraestrutura. Fizemos a concessão então naquele contexto, demanda crescendo muito, expectativa de crescimento ainda maior, porque o Brasil, no começo da década, era muito promissor do ponto de vista econômico. O transporte aéreo havia crescido muito na década anterior, então o mercado aeroportuário brasileiro era muito bem visto pelos investidores, enfim, continua sendo, mas naquela época a previsão de crescimento era muito grande. Pois bem, fizemos os primeiros leilões. Primeiro leilão no aeroporto de São Gonçalo de Amarante, Natal, depois Brasília, Guarulhos e Viracopos, depois Rio de Janeiro, Galeão, e Confins, Minas Gerais, Grande BH. Ágios muito altos, muita confiança, prazo para fazer as obras muito curtinho, porque a gente tinha necessidade dos eventos esportivos. Naquela época, os investidores disseram o seguinte, né, nas nossas oitivas, nos nossos roadshows, o risco de demanda é nosso, a gente confia no mercado brasileiro, no entanto, a gente quer um contrato, a gente demanda contratos de concessão mais claros, mais objetivos, com as métricas mais claras. Pois bem, fizemos essas concessões. E aí, de repente, os investimentos aconteceram, os aeroportos... Eu moro em Brasília, muitos de nós aqui moramos em Brasília, e, enfim, quem compara, né, os aeroportos antes e depois da concessão, eu tenho um slide que mostra lá o 10 Years Challenge, né, de 2009 a 2019, a diferença entre os aeroportos é uma coisa absurda, assim. Então, os investimentos vieram, os passageiros ficaram, os índices de satisfação que nós acompanhamos, eles aumentaram substancialmente, ou seja, a gente saiu daquela situação de caos aéreo para uma situação de conforto na infraestrutura aeroportuária, mas, de novo, pessoal, nem tudo são flores. Lembram-se daquela expectativa de crescimento de demanda, de Jogos Olímpicos, Jogos de Copa do Mundo, etc. Infelizmente, não veio, né? A gente acabou enfrentando alguns problemas políticos, a gente acabou enfrentando a maior recessão econômica da história, 2015, 2016, e isso acabou se refletindo, tudo isso, na verdade, acabou se refletindo nos contratos de concessão de infraestrutura aeroportuária. Então, redução em alguns casos, em outros casos, um crescimento muito abaixo do esperado da demanda. As concessionárias estavam alavancadas por conta dos altos investimentos que elas tiveram que fazer, porque estavam previstos no contrato, e elas fizeram. Os bids, o modelo de bid, né, o ágio do leilão, ele foi... O que a gente diz no jargão técnico, ele foi financiado, né? Assim, as primeiras 3 rodadas, a concessionária não tinha que pagar na cabeça o ágio. Ela dividiu o ágio em parcelas anuais que são muito altas. Então, ela carregou o ágio para dentro da estrutura financeira do projeto. E algumas dessas concessionárias, os seus acionistas estavam envolvidos em alguns dos escândalos de corrupção e também tiveram problemas societários, né? Então, a gente viu um movimento, não em todas, mas na maioria, de alterações societárias em concessionárias que estavam com dificuldade de crédito mesmo. Enfim, então o modelo de concessões do Brasil, de aeroportos, ele tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom para o usuário não tem dúvida. As pessoas veem a diferença dos aeroportos. Hoje a nossa capacidade de infraestrutura aeroportuária é muito maior do que era antes. O nosso problema hoje é falta de passageiro, né? Enfim, vai retomar, depois eu vou falar um pouquinho para o futuro. Por outro lado, essa questão da não sustentabilidade financeira por conta de todos esses fatores que eu mencionei, né? Um modelo regulatório
muito objetivo, né, com os investimentos prescritivos, com investimentos pré-determinados, em alguns casos não atrelados à demanda. Isso era uma demanda do próprio mercado à época, de ter a regra clara, a regra do jogo clara e assumir o risco de demanda. Com essa crise econômica, política que aconteceu nessa década, com essa frustração de demanda, a gente tem alguns contratos, aí, sobretudo das 3 primeiras rodadas, com alguns problemas de sustentabilidade. Enfim, depois das 3 primeiras rodadas, o governo, assim, diante do sucesso para o usuário e os problemas dos contratos, a opção do governo, a meu ver, foi muito... E eu estou falando de governos multipartidários, né? Então, já falando aqui por volta de 2017, o governo decidiu continuar o programa de concessão, mas tentando melhorar o modelo. E isso para os novos aeroportos, para os aeroportos que ainda não haviam sido concedidos, e também, para os antigos, algumas saídas, que depois eu vou falar um pouquinho. As melhorias, nós mudamos os contratos, os investimentos deixaram de ser tão prescritivos, mais atrelados à demanda, né? O ágil pago na cabeça. O ágil na cabeça, ele melhora a financiabilidade do projeto, ele evita que um ágil excessivamente otimista contamine o fluxo de caixa do projeto. Então, isso foi uma grande melhoria também. A regulação tarifária mais flexível, enfim, um conjunto de melhorias. E hoje o modelo regulatório brasileiro é reconhecido. Enfim, estou aqui esse mês que vem estou em Nova York. Semana passada, o pessoal da Holanda foi lá na ANAC. Enfim, a gente é muito demandado para falar do modelo, do modelo regulatório das concessões aeroportuárias. Então, enfim, estamos hoje na 7ª rodada, o processo já está lá no TCU para avaliar os documentos jurídicos, edital, estudos de viabilidade, para a gente fazer a 7ª rodada, e aí a 7ª rodada, um bloco muito importante, aeroporto de Congonhas, aeroporto central em São Paulo, o bloco dos aeroportos de Belém e Macapá, e ainda o bloco da aviação geral, Jacarepaguá e Campo de Marte. Pois bem, então a continuidade do modelo foi uma decisão do poder público em razão dos ganhos que as concessões aeroportuárias trouxeram para os usuários. Do outro lado, tentar sanear os contratos antigos, né? A gente tem 2 leis, né, que são chave nesse processo. Uma é a lei de reprogramação de outorga, já fizemos 2 reprogramações, e agora o Ministério está trabalhando num processo de antecipação das outorgas. E a outra lei é a lei de relicitação. A lei de relicitação é uma devolução amigável, né, que já temos 3 concessionárias que optaram por seguir, né, nesse caminho. Os processos, então, estão em andamento, estamos calculando as indenizações, né? Rapidamente falando, a concessionária topa devolver o ativo, se compromete a geri-lo até que a devolução aconteça e, em troca, o poder público indeniza a concessionária pelos investimentos que ela fez e que não foram amortizados. Estamos com esse processo de relicitação em andamento, tem 2 processos no TCU e agora, abrimos o processo da relicitação do aeroporto do Galeão, que vai ser relicitado em conjunto com o aeroporto Santos Dumont. Pois bem, e aí tivemos, esse é o desenlace geral aí do setor aéreo no Brasil nos últimos 20 anos. Desafios, né, pessoal, para eu terminar minha fala. O primeiro desafio de curto prazo foi lidar com a Covid. O doutor Silvio mencionou os reequilíbrios de contrato. A ANAC já está na 3ª rodada de reequilíbrios, né? Já fizemos o reequilíbrio de 2019. A gente tem né, como eu falei, os contratos têm outorgas anuais pesadas para pagar por conta do ágil. Então, a gente fez reequilíbrio 2020, né? Foi o primeiro ano da pandemia. A gente calculou o reequilíbrio até o final do ano, de forma a já abater os valores que as concessionárias tinham que pagar de outorga. Fizemos reequilíbrio de 2021 também. E agora estamos iniciando as discussões com as concessionárias referentes ao reequilíbrio de 2022. Em termos regulatórios, eu vou voltar agora para a regulação técnica. Vocês lembram que eu falei que
a nossa regulação é muito harmonizada internacionalmente com a OASI, né? E aí o nosso desafio lá é como tornar aqueles requisitos técnicos, às vezes muito prescritivos, muito detalhistas, para trazer elementos de regulação responsiva, smart regulation para esses requisitos. Então, é o que eu digo lá, né? Vamos tentar nos parametrizar um pouco mais na OCDE e um pouco menos na OASI, né? A OASI tem aquela visão ainda muito comando e controle, e a gente está tentando migrar para uma regulação mais responsiva, mais simples e que consiga priorizar os diferentes tipos de agentes. E do ponto de vista de autorização da regulação econômica, eu gostaria de mencionar 2 pontos. O primeiro ponto é pegar carona com os meus colegas Rafael, Eduardo, né, que tem setor portuário, setor rodoviário, que, enfim, nos quais o Instituto da Autorização tem se demonstrado muito mais versátil para atrair investimentos e novos negócios nos respectivos setores. Fomos caçulinhas aí nas concessões, e é natural que sejamos também nas autorizações, mas é algo que temos discutido bastante com o Ministério da Infraestrutura, em que medida a gente consegue potencializar o Instituto da Autorização no setor aeroportuário. Esse é um ponto que a gente vai discutir, que é um desafio que eu acho que, invariavelmente, nos 5 anos próximos, a gente também vai ter que se deparar. E um último desafio, até colocando aí utilizando a fala do ex-conselheiro do CAD, diretor da Infraero, doutor Gilvandro, ele falou da necessidade dos órgãos reguladores de se conversarem, né? Os órgãos reguladores, o órgão de defesa da concorrência, o órgão antitruste, né? Nós estamos lá na ANAC agora com a revisão, eu sou até o relator dessa matéria, com a revisão da norma de slots. Slots são espaços nos aeroportos, né? Para as empresas aéreas poderem voar. E o aeroporto mais congestionado do Brasil é o aeroporto de Congonhas, e estamos tentando revisar a nossa norma de forma a não fugir dos padrões internacionais, mas também garantir o que a gente chama no jargão econômico de contestabilidade, ou seja, espaço para que outras empresas consigam contestar as empresas incumbentes. Estamos em conversa, naturalmente, com o CAD, com a CEAI, né, do Ministério da Economia, para tentar criar uma regra que consiga fazer esse balanceamento, né? Segurança jurídica para quem está, vis-à-vis contestabilidade para permitir que novos agentes entrem nesse mercado. Bom, doutor Sérgio, eu queria agradecer e passo a palavra novamente para o senhor. Eu agradeço muitíssimo as colocações do doutor Tiago Pereira, muito percussientes, abrangentes, completas, conhece e domina efetivamente o setor. Eu aprendi muito obrigado. Antes de passar a palavra ao presidente da CNT, Confederação Nacional dos Transportes, Dr. Vander Costa, eu queria saudar a presença do senador Jean Paul Prats aqui no nosso pequeno auditório. Obrigado pela presença, senador. Bom dia a todos. Agradecer, cumprimentar o amigo Sérgio Vitor, que está compondo a mesa, advogado experiente, renomado no Brasil, e agradecer também a FIP, primeiro por ter feito esse importante fórum de desafio e desenvolvimento do futuro da regulação estatal, e também por me convidar para poder participar aqui e trazer um pouco da mensagem da CNT, que é a Confederação Nacional dos Transportes. A Confederação, ela representa todas as empresas de transporte no Brasil, de todos os modais. Então, vai ser uma missão complexa para mim, depois de ter visto as agências falarem de forma apartada, o aquaviário, o terrestre e o aéreo, tentar falar de todos os modais de uma vez. Cumprimentar também e agradecer a presença de todos na nossa plateia, que está composta por ilustres palestrantes, né? Eu estou sentindo diferente. Eu estou acostumado a ver o professor Anastasia falar, e agora eu estou aqui ouvindo ele me escutar. São renomados estudiosos, professores, e a minha responsabilidade aumentou com a chegada do senador Jean Paul, relator do Marco Ferroviário,
que, durante alguns anos, se debruçou para poder fazer uma legislação que permitisse o desenvolvimento do modal no Brasil. Então, muito obrigado a todos pela presença. Mas é importante estarmos aqui para poder fazer que falo, direito comparativo, né, as regulamentações comparativas. E vimos na fala que me antecedeu que Portugal passa pelo mesmo problema do Brasil. Ao enfrentar o problema do transporte de passageiros, principalmente, tem uma pressão da sociedade muito grande para a autorização do processo que chamam de disruptivos, que começou com o Uber, depois com outros aplicativos, mas que pode implodir o transporte de passageiros, porque ao acabar com a regra, para mim, ser disruptivos é não seguir as regras regulamentadas. Você vai fazer com que o agente econômico, que é natural, e eu faria da mesma forma, procure ocupar os espaços mais lucrativos. E a regulamentação no transporte de passageiros, ela existe no Brasil, principalmente, um subsídio cruzado. Na grande maioria dos municípios e estados, não tem verba pública colocada, mas a norma como é feita as concessões, ela traz o subsídio cruzado, onde as grandes linhas de transportes interestaduais subsidiam aquelas linhas deficitárias. Ao fazer a proposta da disrupção, nós vamos ter grandes concorrências no transporte, nas linhas rentáveis, vai faltar transporte para o interior. Da mesma forma, no transporte urbano de passageiros. Aquele passageiro que faz pequenos percursos, ele paga o mesmo preço do grande percurso. Na hora que você vem com o aplicativo, ele está atraindo, ele não atrai a pessoa que vai no ponto final do ônibus por dois motivos. Porque, normalmente, o ponto final na periferia, lugares mais pobres, e não é viável economicamente. Ele atrai aquela pessoa que vai andar 100, 200, 500 metros, porque a tarifa do automóvel chega a ficar mais barata do que a passagem aérea. Então, é importante nós procurarmos aqui discutir o futuro da regulamentação para saber o que nós queremos. Nós queremos seguir a Constituição brasileira, que privilegia o coletivo do individual, ou vamos ser egoístas para poder beneficiar o individual, normalmente a pessoa que tem mais recursos, em detrimento do subsídio do coletivo? É uma questão que já fica colocada para a gente procurar ver, e, no meu modo, compreender a necessidade de ter essa regulamentação. E, neste assunto, eu começo a discutir o que está sendo feito no Brasil agora. As agências reguladoras, no que se envolve o transporte, estão todas presentes nessa mesa, está sofrendo agora um debate no Congresso Nacional justamente para questionar a autonomia das agências. Qual que é a posição que nós vamos ter como cidadãos? Nós vamos querer manter as agências independentes, cujos diretores aqui têm mandatos fixos, e ficam nesse período de 5 anos, se não me engano, indemitíveis, ou vão querer voltar ao sistema antigo, onde uma ação não agrada o governo de plantão, ele simplesmente troca, porque aquele assunto não atendeu a ideologia proposta. Fugindo do transporte, mas é o que acontece com a Anvisa, né? Ao autorizar as vacinas, fez com que parte do governo não ficasse satisfeito, principalmente quando se tratava de vacina de criança. Então, é um momento importante para sabermos o que queremos para o futuro. Nós queremos a independência das agências para poder regulamentar, ou nós queremos voltar ao modo onde o governante tem o poder de demitir de acordo com seus interesses. A mudança da regulamentação no Brasil, nos últimos anos, tem passado de forma muito grande. Teve o marco ferroviário, que foi relatado aqui pelo nosso senador Jean Paul, e junto com ele vieram as autorizações, que dão um potencial de investimento no Brasil de mais de 20 mil quilômetros ferroviários.
Mas nós apoiamos a autorização, a CNT quer ver o transporte multimodal e com a concorrência livre, mas a gente entende que tem que ter uma autorização com responsabilidade. Mesmo a autorização tem que ter regra para garantir o investimento, tem que ter uma regulamentação mínima para fazer com que os investimentos propostos sejam efetivamente atingidos. O modal rodoviário também teve uma evolução significativa, foi aprovada o Free Flow, que era um sonho da CNT, fazer com que o pedágio seja pago por quem usa e na quilometragem de que usa. Eu acho que é o tributo mais correto que tem, porque se você não quiser pagar é só não usar a rodovia. E me pergunta qual a alternativa que tem para o direito de ir e vir. Eu falei, você tem o direito de ir e vir, mas não precisa de seu automóvel. Você pode usar o transporte público, que a tarifa de pedágio ela passa a ser insignificante. Então, o Free Flow agora já é uma realidade. A gente já está vendo que vai ser implantado primeiro na rodovia Ayrton Senna, uma rodovia estadual de São Paulo. Não poderia ser diferente, que São Paulo tem a melhor malha rodoviária do Brasil, mas enxergamos que muito em breve vai ser a realidade para as demais rodovias. Você tem falado bastante na NTT sobre esse pensamento. Eu chego a afirmar com tranquilidade que o Free Flow vai fazer com que algumas rodovias que hoje são economicamente desinteressantes passem a ser interessantes. Na hora que todo mundo pagar pedágio, vai ter mais pagadores e vai promover o desenvolvimento econômico e social. A CNT também tem defendido uma emenda constitucional que foi aprovada no Senado, a emenda 001, do senador Wellington Fagundes, que fala que parte dos valores recebidos em outorgas onerosas sejam reinvestidos em infraestrutura. Isso é a forma que nós temos de manter a viabilidade econômica do negócio e fazer com que as rodovias maduras, como a Dutra, por exemplo, possam trazer recursos para financiar rodovias que são inviáveis economicamente, principalmente para desenvolver nas regiões mais pobres, onde há carência do modal rodoviário, mas não existe atrativo econômico justamente porque não tem uma economia desenvolvida. Nós acreditamos que, com uma infraestrutura de qualidade, você vai atrair investimentos em indústrias, no comércio, e, com o tempo, elas passarão a ser viáveis economicamente. O desafio da ANAC não é diferente. Ela está passando ainda ontem, com a medida provisória do voo livre, né? Acompanhamos atentamente, parece que vai ser votada hoje, e faz com que haja uma abertura dos mercados. E é interessante que a briga por os slots em Congonhas não se limita à aviação privada, as grandes companhias aéreas já conhecidas. É uma briga também pelos slots da aviação privada, são os pequenos aviões que utilizam Congonhas para poder fazer com que a economia ande. Muitas vezes, no avião particular, chega um empresário que vai ali fazer um negócio que vai gerar alguns milhares de empregos, e isso precisa de ser também observado. É um papel um tanto quanto difícil para poder colocar todos os interesses, atender a todos os interesses. E, ouvindo algumas regulamentações técnicas, me veio a lembrança de que, se passarmos do modal terrestre para o aéreo a título de exemplificação, vamos fazer o Uber dos aviões. Eu compro um avião qualquer, ponho na pista, não tem que ter vistoria, e vou anunciar no aplicativo qualquer e a pessoa vai voar comigo. Não precisa de ter vistoria, não precisa nem ter brevet. Você vai lembrar, no passado, alguns músicos famosos, ao economizar para o transporte de um show para outro, alugaram um avião do amigo e acabaram se envolvendo em acidente. No rodoviário não é diferente. Com os aplicativos sem normas, o que nós vimos de mais claro foi o aumento de mortes. No ano passado, mais de 300 pessoas perderam a vida por economizar alguns centavos na compra de passagem. Então, ser disruptivo é não seguir norma.
Será que isso é o melhor? Eu não preciso de ter um motorista qualificado e treinado para poder evitar o acidente? Eu não preciso de ter um avião, um ônibus vistoriado para poder garantir a segurança? E, para poder, já finalizando, colocar um exemplo que na aviação, todo piloto ele tem que fazer 2 vezes por ano na aviação grande, passar pelo simulador de direção. Isso no Brasil tem um custo aí de aproximadamente 80 a 90 mil reais para poder fazer para cada piloto. E todas as companhias aéreas do Brasil cumprem essa obrigatoriedade e nunca vi debate público de que se isso é caro ou barato. Mas na hora que nós colocamos a legislação do transporte rodoviário, a obrigatoriedade do exame toxicológico para evitar que o motorista de ônibus ou caminhão dirija sob efeito de drogas, foi questionado que é muito caro. Custa R$ 180 reais por teste e evita uma série de acidentes. Então, o momento aqui é oportuno para podermos discutir a regulamentação, até que ponto ela é necessária e colocar para verificar se realmente essa situação de falar que é disruptivo, que é moderno, é a melhor solução para a economia do Brasil. Já agora, para finalizar, o último ponto que eu queria tocar, fala muito que a inteligência artificial vai mudar o modo das pessoas, que você já pode fazer tudo por um aplicativo, que vai substituir o modelo antigo de fazer negócios. E saindo do transporte, indo para a alimentação, você ouvi uma palestra do iFood e falei, acabou, o novo modelo agora é o iFood. Mas o que o iFood faz? Ele facilita, me traz um cardápio diversificado, mas ele não tira a necessidade do restaurante estar instalado, pode até estar com portas fechadas, mas de fazer a comida, de ter um cozinheiro, de ter algum embalador. Ele vai simplesmente reduzir a comunicação. Mas a economia física, ela continua existindo. Eu não vou me alimentar de um aplicativo. Eu posso usar o aplicativo para me aproximar do fornecedor, mas o fornecedor continua. Então, ao tratar de regulamentação, a gente tem que ter uma visão ampla. E quero finalizar dizendo que devemos privilegiar o que consta na nossa Constituição brasileira, eu acredito que no mundo inteiro, de que, na hora de regulamentar, tem que privilegiar o coletivo em detrimento do individual. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela palestra de encerramento, presidente Wander Costa, que, como a gente diz no Brasil, não sei se aqui em Portugal também, coloca o dedo na ferida, com franqueza, com sinceridade, com honestidade intelectual, aponta os excessos dessa tal disruptividade, de modernidades talvez excessivas ou de utopias com novas tecnologias que simplesmente não prescindem do trabalho tradicional, da segurança, do zelo pelo coletivo. Então, agradeço muito, sobretudo, pela coragem, pela franqueza de colocar as questões como elas são. E agradeço a presença de todos. Eu sei que, deixa eu verificar aqui, a hora do almoço se aproxima. Eu quero dar um aviso que me foi requerido pela organização, de que hoje, às 18 horas, ou talvez um pouco antes, haverá um encerramento do nosso congresso, com os agradecimentos do nosso grande organizador, idealizador disso tudo, que é o ministro Gilmar Mendes. A organização pediu que quem puder, por volta de 5h30, 6 horas da tarde, lá no Salão A, do outro lado ali do jardim, ele fará os agradecimentos e dará alguns recados sobre novos eventos, etc. Bem, eu sei que a hora do almoço se aproxima, mas, de todo modo, eu franqueio a palavra para eventuais perguntas da plateia, dos próprios palestrantes uns aos outros, porque acho que o tema é interessante, palpita, suscita muitas indagações. Portanto, franqueio a palavra. Alguém tem alguma pergunta a fazer para esclarecimento de alguma questão? Se não houver, eu sei que são poucos os minutos que nos separam de uma boa mesa portuguesa. Então, eu agradeço a presença de todos, a meta foi atingida, o debate foi muito bom, eu aprendi muito, os palestrantes são muito qualificados, as informações trazidas são muito valiosas e a audiência é qualificadíssima. Eu agradeço a presença de todos e bom almoço.